Meus irmãos, bom dia. Nós voltamos aqui para o nosso estudo de escola dominical nesse período de isolamento, de pandemia em decorrência do coronavírus e daremos continuidade nesta manhã ao estudo que iniciamos na semana anterior acerca da providência de Deus, né? Quero lembrar você que nós estudamos na semana passada, baseados no Salmo de número 37, versos 4 e 5, todo o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, onde os teólogos trataram sobre a obra da providência de Deus. Então eu quero dar continuidade hoje nesse segundo estudo sobre a providência de Deus, agora considerando um outro texto da Escritura, está no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Abra comigo aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura desta porção da Santa Escritura. Romanos 8, verso 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem, nós concluímos na semana anterior o estudo da Confissão de Fé e o nosso objetivo hoje é dar continuidade agora para fechar os aspectos que envolvem a nossa confessionalidade, abordando um pouco daquilo que o Catecismo Maior e o Breve Catecismo também trata acerca da obra da providência de Deus. Então, eu quero iniciar a lição dessa manhã chamando a sua atenção para a pergunta de número 18 do Catecismo Maior de Westminster. Veja, a pergunta é a seguinte: o que são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são seus muito santos, sábios e poderosos governo e preservação de todas as suas criaturas, ordenando-as e a todas as suas ações para a sua própria glória. Veja, há um comentário dessa pergunta do Catecismo Maior, a pergunta de número 18, do Jeanes Gerardus Vos. Eu vou aqui fazer uma propaganda desse material da Editora Os Puritanos, sobretudo você que é pastor, que é presbítero, que é oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, você que gosta da teologia reformada, você pode comprar esse material, inclusive, para usar como recurso didático maravilhoso nos seus cultos, na sua casa, com a criançada, porque o recurso de pergunta e resposta é bem fácil de ser assimilado. Então, o Voz, ele vai comentar a pergunta 18 do Catecismo Maior, dizendo assim: se Deus não tivesse o controle de tudo, seria impossível que ele revelasse com antecipação o que ainda vai ocorrer, porque as forças que estivessem fora do seu controle poderiam mudar tudo e a profecia não se realizaria. Somente um Deus que controla absolutamente tudo pode realmente prever o futuro com certeza, precisão e detalhe. Então veja que há toda uma relação de afinidade entre aquilo que nós estudamos na semana anterior, com base no capítulo 5 da Confissão de Fé, e aquilo que a pergunta 18 do Catecismo Maior nos ensina. Mas para fechar esse arcabouço de confessionalidade presbiteriana acerca da providência de Deus, eu não poderia deixar de abordar também o que o Breve Catecismo nos ensina na pergunta de número 12. Então, veja que a pergunta do Breve Catecismo, a pergunta 12, diz assim: que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? Veja a resposta. Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Então nós vamos nos apropriar, dentro dessa pergunta de número 12 do Breve Catecismo de Westminster, do comentário do Leonard Van Orn. E nós estamos também de posse, e aqui uma outra propaganda para você que é ministro presbiteriano, oficial da nossa igreja, ou que ama a teologia reformada, da Editora Os Puritanos, a
o breve catecismo comentado, que servirá certamente para os cultos na sua casa ou para pequenos grupos na igreja. Veja, ele vai comentar esta pergunta, a pergunta 12 do breve catecismo, dizendo assim: que a morte eterna veio pela quebra do pacto das obras, pelo primeiro Adão, e que a vida eterna não somente pelo cumprimento do mesmo pacto, pelo segundo Adão. Adão foi nosso representante no pacto das obras. Jesus Cristo é o nosso representante no pacto da graça. Então, perceba que há toda uma relação com aquilo que nós estamos abordando, sobretudo da forma tão bendita e maravilhosa pela qual o Senhor age providencialmente em todas as coisas. Então, a nossa confessionalidade, ela está amparada por aquilo que os teólogos de Westminster produziram, e isso deveria nos fazer nos interessar pela boa teologia, não somente no que tange a providência de Deus, mas toda a sistematização da doutrina reformada. Então, antes de passar para outros credos e confissões reformadas, eu quero já fechar esse arcabouço de informações e indicações de livros, também falando da Confissão de Fé de Westminster, comentada por Alexander Archibald Rodd. Ela foi lançada em 99, ainda lá naquele simpósio que nós tivemos em São Paulo com Palmer Robertson, e essa daqui ainda é a minha original. Inclusive eu já mandei endireitar para que ela ficasse aqui como um símbolo da minha relação de afeto com as Escrituras e com a nossa confessionalidade como fiel interpretação das Sagradas Escrituras. Então, para fechar todo o arcabouço de informações, nós temos ainda aqui o Diretório de Culto de Westminster, que não foi adotado pela instituição, mas que serve como um roteiro para você que é ministro presbiteriano reformado e quer ter uma liturgia segundo os padrões da Escritura e, consequentemente, de Westminster. Então, dando continuidade ao estudo da providência de Deus nessa manhã, eu quero abordar agora outros credos e confissões. E a confissão belga, que foi produzida lá em 1561, também tratou da providência de Deus lá no artigo de número 13. Veja o que é que diz o artigo 13 da Confissão Belga. Cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso e à sorte, mas as orienta e governa conforme a sua vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem a sua determinação. Contudo, Deus não é o autor, nem pode ser acusado dos pecados que são cometidos, pois o seu poder e a sua bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz a sua obra perfeitamente e com justiça, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente. Então, dando sequência a esse estudo da providência de Deus, agora abordando outros credos e confissões, eu quero também fazer uso da segunda confissão helvética, produzida em 1566, que também tratou do tema acerca da providência de Deus, no capítulo 6, seções 1ª e 3ª. Veja o que diz a segunda confissão helvética. Cremos que tudo que há no céu e na terra e em todas as criaturas é preservado e governado pela providência deste Deus sábio, eterno e onipotente. Condenamos, porém, os epicureus que negam a providência de Deus e todos que blasfemam dizendo que Deus está ocupado com os céus e não nos vê, não nos observa, nem dá atenção aos nossos interesses. Então veja que a base da discussão acerca da obra da providência de Deus cumpre uma agenda de uma ação providente estruturada em dois aspectos. Primeiro, de um Deus criador que criou tudo pelo poder da sua palavra e da sua sabedoria, mas que não abandonou a sua criação e a mantém sob o seu rigoroso controle.
Então, é exatamente isso que os padrões de confissões reformadas vão tratar acerca da providência de Deus. E não é diferente no Catecismo de Heidelberg, que tratou o tema exatamente na pergunta de número 26, dessa forma. Veja, em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Veja que a resposta tem toda a relação com a obra da providência de Deus. Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há, e ainda o sustenta e governa por seu eterno conselho e providência, e por causa do seu Filho, Cristo, meu Deus e meu Pai, em quem eu confio totalmente, de modo que não tenho dúvida de que Ele vai me prover com tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e mais, que Ele transformará em bem todo o mal que me enviar neste vale de lágrimas, pois Ele tem poder para fazer isso, por ser Deus Todo-Poderoso, e disposição por ser um Pai fiel. Então, nós compreendemos pelo estudo da providência de Deus, à luz da nossa confessionalidade, da Confissão de Fé de Westminster, do Catecismo Maior e do Breve Catecismo, bem como os grandes credos e confissões, que Deus não somente criou, mas Ele mantém todas as coisas sob a sua ordem. E é importante que você pense que, mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando tudo se torna um caos, Deus tem um fim proveitoso de que a sua igreja seja aperfeiçoada em seu caráter e no serviço cristão, e que o seu próprio nome seja honrado e glorificado. Então é importante nós pensarmos, à luz do estudo da obra da providência de Deus, que ela é exercida em duas diferentes relações. A primeira, a providência geral, que indica o governo de Deus sobre todo o universo. A segunda, a providência especial, que manifesta o cuidado de cada parte e detalhe da criação e de forma especial a relação de Deus com a criação racional. É importante, meus queridos irmãos, nós percebermos que a Bíblia ensina claramente o governo providencial de Deus. E nós percebemos isso no seu governo sobre o universo em geral. E se você abrir o Salmo de número 103, verso 19, você vai perceber isso muito claramente. Veja, Salmo 103, verso 19, nos diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Se você for para o Novo Testamento para buscar subsídios acerca da forma providencial como Deus rege e controla todas as coisas, você vai perceber na pena inspirada do apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, e depois os versos 9 e 11, como ele vai tratar da forma como Deus age, não somente decretando aqueles que Cristo aplicaria a sua própria obra redentora, mas a forma magistral, sublime, perfeita e maravilhosa como ele rege, governa, domina sobre tudo e todos. Veja, Efésios capítulo 1, verso 3 e depois verso do 9 até o 11. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho
da sua própria vontade. Então, Deus tem o controle efetivamente dentro desses dois aspectos da providência geral e da providência especial sobre tudo quanto ele criou e fez. Mas é importante nós compreendermos, sobretudo nesse tempo de pandemia, nesse caos que se instalou no mundo inteiro, em todos os continentes, que Deus tem o controle sobre o mundo físico. Enxergar o mundo com as lentes da boa teologia, da teologia reformada, faz toda a diferença, meu querido irmão e amigo. Ainda que haja um caos, ainda que haja uma situação que traga angústia e dor ao coração das pessoas, ainda que isso gere aflições e medo no coração de muitos crentes, nós não podemos perder a referência de Deus, de um Deus que tem o controle sobre o mundo físico. Se você abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, na salmodia, na boa poesia dos Hebreus, Salmo 104, versos 13 e 14, você vai perceber isso de forma clara. Veja comigo, Salmo 104, versos 13 e 14. Não esqueça que Deus continua assentado no seu alto e sublime trono e tem o controle sobre o mundo físico. E a Escritura diz assim: do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. É importante nós pensarmos, meus irmãos, que ainda que haja um caos, ainda que as coisas possam aparentar ter fugido do controle de Deus, ele em momento algum perde o controle de nada. E essa informação do salmista lá no livro dos Salmos é ratificada no discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Se você abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versos 44 e 45, você vai perceber isso. Veja, Mateus 5, versos 44 e 45 nos dizem assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele, veja, há um elemento aqui da graça comum, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi chuvas sobre justos e injustos. Então, nós já sabemos que Deus tem o controle do mundo físico. Foi ele que criou, foi ele que decretou tudo na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que fosse criado qualquer coisa. Então ele tem um controle, não somente sobre o mundo físico, mas é importante que se diga também sobre a criação, que é definida na teologia como a criação inferior. E você vai perceber isso e compreender o que é que eu estou falando, abrindo a sua Bíblia aí no Salmo 104, versos 21 e 28, que diz assim: os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. É importante nós percebermos que dentro da revelação orgânica e progressiva das Escrituras, esta obra da providência que se manifesta na criação inferior, também é revelada nas palavras de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 28. Jesus está convivendo com a ansiedade dos seus discípulos e ele busca pela Escritura e utilizando de um recurso de gerar conforto ao coração daqueles que estavam atemorizados com a provisão, com aquilo que precisavam para a subsistência, demonstrar para eles que em momento algum Deus perde o controle de alguma coisa. Então ele diz, Mateus capítulo 6, verso 26, vejam as palavras do nosso mestre: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste os sustenta. Ele agora lhes faz uma pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja então que Deus tem o controle também da criação
inferior. E isso é verdade ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 29, quando o evangelista registrou primeiro uma pergunta e depois veio uma resposta: não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Então, tenha paz no seu coração em meio a esses dias de pandemia, de luta, porque Deus não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle do mundo físico, não perdeu o controle da criação, que é definida pelos teólogos como a criação inferior, mas ele também não perdeu o controle sobre os negócios das nações, já que nesse momento as pessoas tendem a pensar dessa forma. É importante que se pense, meu querido irmão e amigo, que mesmo uma recessão mundial, uma crise econômica aguda, cumprirá também da parte de Deus um propósito bem definido. Isso é verdade quando nós estudamos a obra da providência de Deus e percebemos como Deus tem o controle sobre os negócios das nações. Isso é verdade quando nós recorremos à poesia dos Hebreus, no livro dos Salmos, no Salmo 22, versos 27 e 28. Veja como Deus tem o controle de cada detalhe da economia mundial. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Então isso deveria gerar paz no meu coração e no seu coração. Nós estamos vivendo um caos, é verdade, essa condição de isolamento, a economia afetada, as grandes potências mundiais, os Estados Unidos, países da Europa estão ressignificando a sua base econômica, aguardando como será o mundo pós-pandemia, mas como crentes e sobretudo sob a ótica da teologia reformada, nós temos uma percepção que Deus certamente tem um propósito em tudo isso. Então ele não perdeu o controle de nada e a gente segue estudando a obra da providência de Deus, compreendendo também que ele tem um controle sobre o nascimento do homem e sua sorte na vida. E isso é verdade à luz daquele salmo muito conhecido. Se você abrir a sua Bíblia agora, lá no Salmo 139, você vai ter o conforto que vem do altar de Deus, porque vai perceber como cada detalhe da vida humana é controlado por Deus. Especificamente no Salmo 139, verso 16, a Escritura diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então não há o que temer. Nós sabemos e cremos na soberania de Deus. Nós sabemos pela revelação especial de Deus e cremos na sua providência. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 15 e 16, vai ratificar a mensagem do salmista no Salmo 139, acerca do controle que Deus tem sobre o nascimento do homem, sobre a sua sorte na vida. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16 diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. É importante, então, você perceber o controle que Deus tinha sobre a vida de Paulo, mesmo antes da sua conversão, e a forma pela qual ele o chamou eficazmente a um relacionamento pactual de aliança, provendo todos os meios para que ele se tornasse o maior missionário a pregar o evangelho em toda a história do cristianismo. Então, de fato, Deus tem o controle, meu querido irmão. Olha, tenha paz no seu coração. Não há nada que fuja da sua providência. E isso é verdade também acerca das vitórias
e fracassos que sobrevêm às vidas dos homens. E é importante falar sobre isso, sobretudo neste momento em que nós estamos sobre a fúria da mensagem da confissão positiva, desse evangelho triunfalista que nega a ação de Deus quando as coisas não dão certo na vida de alguém. Ora, na obra da providência de Deus, nós aprendemos que Ele tem um controle sobre as vitórias, bem como sobre os fracassos que sobrevêm à vida de todas as pessoas. E isso é verdade também à luz do livro do Salmo 75, versos 6 e 7, que diz: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Então o salmista diz: Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. E é importante então percebermos que é isso também que Lucas vai ensinar no seu evangelho, lá no capítulo 1, a partir do versículo 50 até o 52, quando diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Meus irmãos, nós precisamos de compreender que na obra da providência de Deus, Ele controla todas as coisas. Então quero reiterar a mensagem que tenho proclamado aqui, que tenho levado até você que é cristão e que crê na soberania de Deus, que crê na providência de Deus. Tenha paz, porque absolutamente nada foge do controle daquele que é todo-poderoso. Tenha paz, ainda que a sua saúde não esteja boa, ainda que os seus relacionamentos eles não estejam nesse momento como você deseja, ainda que seus negócios estejam em processo de falência. Eu quero dizer para você que Deus quer ser glorificado na sua vida assim mesmo. Por isso, nós devemos compreender também que Deus tem o controle providencial sobre coisas aparentemente acidentais, insignificantes até. E se você abrir a sua Bíblia lá na poesia dos Hebreus, agora no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 33, você vai perceber isso claramente. Provérbios 16, 33 diz assim, veja aí na sua Bíblia: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Não fique pensando que este é um ensino apenas do Antigo Testamento. E ainda que fosse, é a escritura inspirada, é a escritura autoritativa, é a escritura inerrante, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É importante que você perceba que esse ensino sobre a ação providente de Deus, sobre aquelas coisas que são aparentemente acidentais, insignificantes, está revelado também no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 10, verso 29 e 30, nós aprendemos isso. Veja o que diz a Escritura: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Meus irmãos, de fato, estudar a providência de Deus gera em nosso coração o conforto e o consolo que nós precisamos nesse tempo de pandemia. É importante nós pensarmos, sobretudo quando vivemos aquela crise vivida por Asaf, registrada no Salmo de número 73, que Deus mantém de forma providencial a sua proteção sobre os justos, sobre aqueles que comprou com o precioso sangue do seu Filho, o sangue da nova aliança derramado na cruz do Calvário. Se você folhear a Escritura, lá no Salmo 5, verso 12, você vai perceber como Deus trata de forma especial aqueles com quem estabeleceu um pacto, uma aliança. Salmo 5, verso 12 diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Nós olhamos
para a Escritura e percebemos o quanto temos de verdade e como Deus age de forma providencial na vida do seu povo. O mesmo salmista, agora no Salmo 121, versos do 1 ao 3, um salmo que você conhece de fato e talvez de cor salteado, como as pessoas falam. Veja, Salmo 121, versos do 1 ao 3, veja como Deus age providencialmente sobre a vida dos seus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Meu querido irmão, tenha paz no seu coração, porque Deus age de forma providencial na vida dos seus, e Ele o faz também no suprimento das necessidades do seu povo. Se você abrir a Escritura, agora lá no livro da Lei, no livro do Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 7, verso 8, também o verso 14, você vai perceber que Deus age no suprimento das necessidades do povo com quem Ele fez uma aliança inviolável. Gênesis 22, versos 7, 8 e 14, nos dizem: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Certamente você conhece essa história revelada lá no livro do Gênesis, no capítulo 22, a história em que Abraão leva o seu filho para o sacrifício e é assim que ele vai imolar o seu filho. Um anjo lhe brada com a voz dizendo que ele não fizesse isso, e a partir dali ele tem todo um arcabouço de providências que vem do céu, não somente para que o seu filho fosse preservado, mas para que a sua fé fosse provada e aprovada. Então creia na providência de Deus. Então creia que Ele vai agir na sua vida, que Ele vai agir na sua casa, que Ele vai agir na sua empresa e que Ele será glorificado em tudo isso. É importante pensarmos, meus queridos irmãos, sob a ótica de Deus, enxergarmos o mundo sob a ótica de Deus, porque nós oramos e suplicamos a Deus, porque intercedemos, usamos desse meio de graça, crendo que Deus nos visitará, que Ele agirá com poder em nossa vida. E é isso que nós encontramos quando estudamos a providência de Deus e associamos a providência de Deus a esse meio de graça definido pela teologia como oração, porque Deus age providencialmente respondendo a nossa oração, e é isso que nós encontramos na Escritura. Se você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 1, verso 17 até o 20, você vai perceber isso. Veja o que diz a Escritura. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Meus irmãos, as Escrituras estão cheias de relatos como este, de ações supranaturais do Senhor, da forma pela qual Ele age, de forma a ser glorificado em nossas vidas. Nós só precisamos confiar, nós só precisamos orar, nós só precisamos suplicar a Deus
que haja de forma providente em nossa vida e conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ele agirá. E isso é verdade também quando nós folheamos o Novo Testamento. Se você abrir o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, versos 7 e 8, você vai perceber essa verdade. Veja o que diz a Escritura. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então simplesmente ore, então simplesmente entregue, então simplesmente confie, porque Deus, ao seu tempo, há de agir para que Ele mesmo seja glorificado na minha vida e na sua vida. Não é a pandemia, não é essa condição de caos que se instalou no mundo que vai ser um elemento para nos afastar de Deus. Meus irmãos, de fato, os crentes, quanto mais provados são, mais aperfeiçoados no seu caráter, eles se tornam. Por isso, eu quero lembrar para você aquilo que lemos no início desse estudo de escola dominical, lá em Romanos capítulo 8, verso 28. O apóstolo disse assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu quero concluir a mensagem dessa devocional da escola dominical, nessa abordagem a esse tema tão importante, tão relevante, que é sobre a providência de Deus, dizendo para você primeiro, à luz daquilo que lemos em Romanos 8, 28, Deus age em nossas vidas e nós não devemos perder a noção dessa verdade. Segundo, Deus age para o bem do seu povo e a história da teologia mostra isso de capa a capa. Basta você lembrar como ele agiu na redenção do seu povo no cativeiro egípcio. Basta que você lembre como ele agiu no envio do seu povo para a Babilônia, assim como o resgate após 70 anos sendo aperfeiçoados no serviço que deveriam prestar para que Deus fosse glorificado. É importante que se diga também que Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Lembre daquela experiência de José, que foi traído, vendido pelos seus irmãos e passou a maior parte da sua vida lá no Egito, e no final de tudo seus irmãos foram procurá-lo, já que onde eles estavam havia um estio e não havia comida, e temerosos por aquilo que José pudesse fazer com eles. Nós percebemos na linguagem de José o quanto ele confiava na providência de Deus. Percebemos também que ele em momento algum anulou a responsabilidade dos seus irmãos, quando disse: vós na verdade intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É importante então, meus queridos irmãos, compreendermos que Deus age para o nosso bem em todas as coisas, mesmo naquelas que são difíceis. Mas devemos aprender também que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E o amor devotado a Deus, ele só tem um real significado do ponto de vista da sua ação providencial especial sobre a vida dos seus, quando é um amor pactual. Paulo não está ensinando aqui uma teologia universalista. Antes ele está afirmando que de fato Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles cujos olhos foram aclarados, daqueles cujos ouvidos foram desimpedidos e que compreendem a obra da providência de Deus. E é exatamente isso que Paulo ensina quando afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu quero encerrar essa breve reflexão sobre a obra da providência de Deus, agora à luz do Catecismo Maior, do breve Catecismo, bem como das grandes confissões e catecismos reformados, dizendo para você, tenha paz, Deus não perdeu o controle da sua vida, que Ele mesmo aplique ao seu coração a sua santa e bendita palavra.